Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje eu tenho a honra de poder entrevistar e ter a oportunidade de imortalizar o enredo de vida de uma grande e destemida mulher. Falo dela, Karine Leite, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast de Governador Valadares. Karine, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer meu. Tamo junto, Karine. E pra gente poder recapitular em relação à questão do tempo, curiosamente, o nosso período de infância, ele bate muito até por pertencermos à mesma geração. Sim. E eu, desde muito criança, ainda no início da minha infância, sempre fui uma criança muito ligada aos veículos de comunicação. Então, desde pequeno, sempre via os programas de televisão, ouvia muito rádio, consumia muita notícia, já lia os jornais impressos, incentivado muito por conta do meu pai. E eu não me lembro, Karine, de nessa época, coisa de 2005, 6, 7, de ver o assunto saúde mental ser debatido nesses veículos de comunicação. Eu falo que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia. Sim, com certeza. Para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação à questão da saúde mental. Haja vista que hoje, em qualquer roda de conversa com colegas de trabalho, com familiares, com amigas, amigos, se tornou muito comum a seguinte indagação: como é que você está? Ou como é que está a sua cabeça? Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Bom, 2025 agora, entramos em abril, Sim. 4 meses. Posso falar que 2025 já está sendo um ano maravilhoso. Legal. E assim espero que continue, Amém, né? claro. 2024, um ano muito desafiador. Sim. E, querendo ou não, uma coisa reflete na outra, né? Exato. Hoje a minha saúde mental, ela está bem tranquila, porque eu tento ponderar muito isso, Sim. né? A minha atividade laboral, ela exige isso, uma resiliência. Então, eu acho que com o passar do tempo, você consegue amadurecendo mais e sabendo colocar cada coisa na sua estante. Sim. Então, hoje, todas as áreas da minha vida, cada uma tem uma caixinha. Então, eu divido muito bem a minha saúde mental. Claro que estou longe de alcançar o que eu gostaria, Vai né? conseguir. Mas já sei separar tudo e eu acho que, não só pela área que eu trabalho, mas por outros profissionais, Sim. terapia em dia. Que legal, que legal. Como é que era a Karine Leite nos tempos de colégio Teolinda? Uma criança bem expansiva. Sempre gostei muito de conversar, Sim. sempre gostei muito de brincar, sempre fui muito criativa, mas nunca gostei, por exemplo, de apresentar. Sim. E a vida vai mudando e hoje eu tenho que fazer diariamente apresentações. Claro. Mas na época do Teolinda foi uma fase muito boa, que foi uma fase que eu vivi a minha infância em Valadares. Então eu tive uma infância e o Teolinda remete isso, porque eu tinha inúmeras amizades lá. Fui embora para São Paulo. Sim. Mas quando retornei até hoje eu ainda tenho contato Legal. com essas amizades. Ainda tenho contato. Eu costumo dizer que o tempo de escola ele é o mais nostálgico Verdade. e, consequentemente, o mais gostoso da vida de todos nós. Sim. Claro que existem exceções, mas normalmente o tempo de escola ele carrega consigo uma sensação e um sentimento de pertencimento a uma escola ou às escolas que, porventura, a pessoa possa ter estudado, no sentido de nostalgia mesmo, Sim. de guardar boas lembranças, boas recordações. Quando você passa em frente ao colégio Teolinda, qual que é a grande lembrança que vem na sua cabeça na hora? Quando eu fiz uma apresentação do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uau. De coração. Porque foi um dia que... Hoje o Teolinda, assim, a estrutura dele está muito maior. Na época só existia quadra. Sim. Não tinha toda aquela estrutura da quadra, grades e tudo mais. Então, todas as famílias ali
E a apresentação principal era do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu, inclusive, era a Emília. Ô, gracinha. Então, assim, é uma lembrança boa. Foi uma apresentação onde estava meu pai e minha mãe presente. Então, para mim, foi muito importante, né? Na época, nós precisamos também fazer uma maquete. Então, Sim. igual eu te falei, eu ainda tenho amizades daquela época. A Larissa, por exemplo. A mãe da Larissa ajudou nós a fazer uma maquete de palito de picolé. Então, a minha lembrança do Teolinda é essa por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na história da sua vida, você tem um capítulo e um tópico muito interessante que imagino eu que te ajudou muito a engrandecer o seu perfil, o seu caráter enquanto filha, enquanto mulher e também enquanto mãe, que é qual? Desde muito nova você teve que conviver com várias idas e voltas em relação a contextos e realidades diferentes. Sim. O quanto que esse processo te ajudou a ser quem você é hoje? Muito. Mas eu só passei a entender recentemente, Sim. depois que eu virei mãe. Porque nessas indas e vindas, né, não é fácil, por exemplo, um divórcio para uma criança. Quando os meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade. Então, para mim, foi uma perda muito grande. Porque logo após, nós tivemos que ir embora para São Paulo. Eu falo que, assim, saí do Teolinda, uma fase maravilhosa, 4ª série. 5ª série foi o pior ano da minha vida. Se você perguntar qual foi o pior ano da sua vida, foi a 5ª série. Cheguei em São Paulo, uma rotina totalmente diferente. Coisas que não são normais, eram normais dentro de uma sala de aula. Então, não era um ambiente que eu queria estar. Sim. Então, eu lembro que na época da 5ª série, minha mãe já chegou em São Paulo trabalhando. Então, até hoje ela está no mesmo emprego. Minha mãe saía 3h30 da manhã para trabalhar. Porque São Paulo é tudo muito longe. Sim. Eu lembro que todos os dias eu ligava para minha tia falando que eu estava passando mal. Todo dia, todo dia, todo dia. Então, assim, todos os dias a minha tia, ou pelo menos a cada diferença de um dia, Sim. minha tia ia na escola me buscar, porque eu não queria estar ali. Falava, vamos voltar, vamos voltar. Então, eu sempre tive essa necessidade e ansiedade no meu coração, que um dia eu vou voltar para Valadares. Lógico que depois, com o tempo, foi melhorando, né? Fui acostumando. Sim. Tenho inúmeras amizades em São Paulo, minha família é de lá. Ressignifiquei isso, mas foi desafiador, porque é muito difícil para uma criança. Eu estava na fase de criança, eu fui para a pré-adolescência, e depois virei adolescente. Então, assim, eu digo que eu virei mulher muito rápido. Sim. Porque minha mãe saía para trabalhar, eu tinha que cuidar da casa, fazer comida para o meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho. Então, assim, a infância que eu tive aqui, eu perdi lá. E muito cedo. A partir de qual momento que a Karine Leite, que sonhava em voltar para Valadares, voltou para sua cidade? A partir de qual momento? Quando eu concluí o ensino médio. Na verdade, assim, eu passei a perna na minha mãe. Lá vem. Eu falei assim, mãe, vou passar umas férias em Valadares. Sim. Porque ela tem um pouco de receio daqui, né, devido à história dela. Claro. Falei, mãe, eu vou passar umas férias em Valadares. Ela falou, tá bom, vai. Fui. Isso no 2º ano. Eu precisava concluir o 3º ano. Claro. Voltei para São Paulo. Aí eu falei assim, mãe, agora que eu concluí o 3º ano, eu posso ficar uns 2 meses em Valadares? Aí ela falou assim, você não vai voltar. Eu falei assim, eu vou, mãe. Ela falou, você não vai. Mas ela já sabia que eu não ia e Sim. eu também não. Então, foi a partir desse momento. Peguei minha mala, coloquei o máximo de roupa que deu. Peguei meus documentos, falei assim, tô indo. Aí, um dia, eu decidi, assim, com uns 2 meses, eu falei, não, realmente é aqui que eu vou ficar. Então, para ela, foi um impacto. Para mim, foi uma decisão. E foi uma decisão certa. A minha vida como mulher, essa parte realmente do amadurecimento, de vivenciar coisas, foi aqui, depois que eu retornei. E como foi o recomeço aqui em Valadares? Difícil, muito difícil. Porque hoje eu e meu pai somos melhores amigos. Mas no início nós não tínhamos muito contato, né? Sim. Foram muitos anos sem contato. Então eu ainda tinha aquela falta de maturidade de entender que as coisas são no tempo, que tudo leva tempo. Então eu queria muito insistir naquele contato direto. Por isso foi difícil. Então eu fui morar sozinha, morei um tempo com meu tio, depois morei um tempo com a minha prima. Então eu não sabia muito o que fazer, entendeu? Sim. Assim, perdida. Arrumei meu primeiro emprego como vendedora e ali sim eu comecei a organizar tudo que eu precisava. Então eu digo que foi um começo difícil, mas foi um começo necessário.
Eu falo muito com pessoas próximas de mim. Você só aprende a lidar sozinho e ser sozinho quando você vai no fundo do poço. E eu fui no fundo do poço. Mas o fundo do poço é necessário para todo mundo, porque é lá que você aprende coisas que você quer manter, coisas que você não quer manter. E foi nessa fase. Então, para mim, assim, foi um recomeço difícil aqui dentro de Valadares, mas hoje eu vejo que foi necessário. Como você mesma disse, você chegou a estar inserida no fundo do poço. Sim. Diferentemente do estágio e momento atual que você se encontra Sim, na sua vida, principalmente profissionalmente falando. graças a Deus. Como é que foi esse percurso? Você fala para eu chegar hoje nessa parte? Foi difícil porque eu também tive algumas perdas, né? Tudo que você precisa decidir, você vai ganhar e vai perder. Não tem como você decidir algo e só ganhar. Sim. Eu sofri algumas perdas com essa decisão. Mas, mais uma vez eu falo, foi necessário. Porque a vida da gente vai mudando, né? Eu tenho essa percepção que a vida da gente vai mudando. E hoje eu já não consigo mais me encontrar na Karine de quando chegou em Valadares. Eu lembro dela, mas eu não reconheço ela. Então, se não fosse esse momento atual, e que provavelmente daqui a um ano eu vou olhar para trás e falar assim, gente, eu ainda achava que ali estava bom. Nada disso teria acontecido. Então, o meu trabalho, por exemplo, ele me ensinou a ser uma pessoa resiliente, né? Eu achava que eu era, eu aprendi a ser. Então, algo que lá, quando eu cheguei na quinta série, que era o pior ano da minha vida, Sim. hoje eu consigo entender e ter resiliência para isso. Se eu tivesse a mentalidade de hoje, na época da quinta série, eu teria ressignificado. Então, para mim é resiliência. O que eu estou vivendo hoje é resiliência. Em relação ao seu momento profissional vivido nos tempos atuais, e é interessante notar que, principalmente por todo esse relato que você acabou de nos dar em relação a tudo que você viveu, desde os primórdios da sua vida até este presente momento, como eu disse anteriormente, foi um período e um momento de muitas idas e voltas e de muitas atribulações. Mas posso afirmar que você é uma vencedora. Afinal de contas, pensando principalmente na questão profissional, hoje você faz parte de uma empresa que é conhecida nacionalmente e internacionalmente e você carrega consigo o fato de estar inserida nesse empreendimento que atua de uma forma muito direta, prática e fundamental na vida de milhares de pessoas. Sim, Como é que é isso para você? para mim é uma honra. Eu acho que tudo é um propósito. A minha vida é um propósito. Então, desde pequena eu sempre fui muito de servir, Sim. de querer ajudar. Se eu ligar para minha mãe agora, ela vai falar. Minha mãe sempre me corrigiu assim: você deixa de fazer suas coisas para fazer as coisas dos outros. Então, quando eu entrei na Prudential, o propósito da Prudential é justamente esse: é você servir Sim. aquela família, né? Porque é um assunto muito delicado. Então, eu vejo o propósito, tudo que eu passei na minha vida, entendo o porquê chegou essa oportunidade desse emprego. Então, assim, é o meu segundo emprego. E é um emprego que nunca mais eu vou sair. Porque eu vivo dentro dele Sim. o propósito que foi na minha vida. Então, lógico que de forma diferente. Um processo da minha vida, eu precisei de ajuda de pessoas. Hoje, através do meu trabalho, eu consigo ajudar e amparar pessoas. Então, eu entendo que é um círculo que ele nunca se fecha. Por quê? O que eu vivi através da Prudential eu consigo também passar. Sim. Então, eu falo que meus clientes não são meus clientes, eles são meus amigos. Então, é cliente que manda mensagem, um versículo da Bíblia. Já fui na igreja, conheci igreja de cliente, festa de aniversário. Legal. Porque é um assunto muito importante a ser abordado. E você tem que ter tato e empatia. Eu falo que não é uma venda. Eu falo que é um propósito, é uma conversa. Então, para mim, é muito importante. Eu considero o meu emprego, hoje o meu trabalho, o meu propósito de vida. E vem não somente da experiência, mas da fé, vem do poder que tem a Prudential hoje sobre, é uma empresa internacional,
né? Uma empresa de muitos anos, 150 anos. E eu conseguir transmitir isso é muito importante para mim. Muito importante. O que a Karine Leite faz na Prudential, até mesmo para muitas pessoas que talvez não conheçam a história da empresa e a empresa como um todo, qual que é a sua função dentro desse empreendimento magnífico? Amparar famílias, uma renda, uma proteção familiar, né? Claro que nós temos, a gente fala assim, temos diversos produtos para diversos tipos de clientes. Sim. Mas hoje, a área que eu mais gosto de atuar é na proteção familiar. Então, assim, o pai de família, a mãe de família que vai sair, ela vai sair da casa dela sabendo que se algo vier a acontecer, tanto em questão de morte que as pessoas... Porque é seguro de vida, né? Mas eu não gosto de falar seguro de vida porque as pessoas associam muito à morte. A porcentagem de você morrer é 2%. 98%, a maior chance de acontecer algo em você em vida. Então, para mim, é muito importante porque eu vejo o pai de família, a mãe saindo para trabalhar, sabendo que se algo acontecer com ela na rua, não desamparou a casa, não desamparou os filhos, não desamparou o emprego, né? Porque todo mundo, o dia está muito difícil, todo mundo tem que fazer planejamento financeiro e às vezes a pessoa recorre ao mais imediato possível, que são patrimônios, liquidez imediata. Então, o meu objetivo é esse, é chegar e falar, olha, daqui para frente você não precisa preocupar. Então, geralmente, quando eu chego aos meus clientes, eu sempre marco, igual a gente está batendo papo aqui, eu primeiro quero conhecer. Eu nunca saí de uma reunião fazendo negócio na hora. Porque eu quero primeiro que a pessoa conheça. Sim. E conhecer o propósito. O propósito é amparar a família, é deixar resguardado. Eu falo muito assim, como que você quer ser lembrado? Claro que é a última carta de amor, né? Eu tenho um filho, sou mãe, se eu vier falecer, é a minha última carta de amor para o meu filho. Uma faculdade está garantida para ele, né? Mas eu não quero ser despesa para ninguém. Eu acho que é muito difícil. Como eu te falei que eu já estive no fundo do poço, você ser sozinho já é difícil. Claro. E quando você tem uma intercorrência na sua saúde, na sua vida, você já se isola automaticamente. E se você não tiver um amparo financeiro ou alguém ali para te auxiliar junto, a recuperação é muito mais difícil. Igual você falou mesmo, após a pandemia, 150% dos casos aumentaram de câncer, infarto e AVC. Hoje a gente vê pessoas de 27 anos infartando, sem justificativa nenhuma. Então, eu acho que é algo muito importante e hoje é algo muito bem falado em Valadares. Cresceu muito, não só em Valadares. Estados Unidos é uma cultura, cultural, todo mundo tem. Mas em Valadares vem crescendo muito, graças a Deus. As pessoas vêm tendo entendimento que é algo necessário. Necessário. E em relação ao que você faz, e é interessante saber isso que você acabou de citar, sobre, por exemplo, fazendo um paralelo e fazendo uma comparação com a cultura já inserida nos Estados Unidos. Sim. E aqui no Brasil, ou aqui em Governador Valadares, você fez questão de falar que já existe um conhecimento maior por parte da população, mas eu imagino, e me corrija se eu estiver errado, por favor, que ainda não é público e notório a questão da noção da importância que essa proteção familiar acaba sendo na vida de inúmeras famílias. E sobre esse patamar atual que a população valadarense e que o brasileiro como um todo se encontra, está muito no início ou por aquilo que você observa, por aquilo que você trabalha, já é algo que muitas e muitas pessoas já têm a noção de que é importante ter uma última carta de amor para um ente querido? Já é muito falado, né? Sim. Assim, mas não são todos que têm ainda entendimento da importância. Quando eu sento, por exemplo, recentemente eu sentei com um cliente, ele falou assim, Karine, eu nunca tinha parado para pensar que eu posso ter um câncer amanhã. O meu vizinho teve, mas eu falei assim, a gente esquece que também é vizinho de alguém. Exato. Né? Ele falou assim, eu nunca tinha parado para pensar. Eu trabalho o dia inteiro, de 7 às 8 da noite. Chego em casa, meus filhos brincando, no outro dia eu volto para minha agenda. Ele falou assim, a gente só pensa que vai morrer, mas a gente não pensa
Porque às vezes eu brinco, se você quebrar um osso, por exemplo, é muito tranquilo, dependendo Sim. do que for. Mas tudo aquilo que gera impacto a longo prazo dói. E dói demais. Então, quando eu sentei com ele, ele falou assim, obrigada, obrigada. E além disso, eu quero que você também apresente para esse. Então, assim, ali o meu trabalho foi feito. Exato. Por quê? Não foi o valor, não foi o fechamento, foi ele entender o propósito. Então, a importância, ela já vem sendo falada e notada, mas ainda não da forma que deveria. Eu acho que todos deveriam, pelo menos, ter a oportunidade de conhecer, ou entender, saber que existe. Porque é normal. Tem pessoas que escutam, eu já ouvi falar que meu amigo tem, mas nunca perguntei o que é. É seguro de morte, né? Eu falo, não, gente, não é seguro de morte. Tem que preocupar com o dia a dia. Então, eu falo que é seguro de vida em vida. Eu gosto de falar assim. Sobre o que você faz, existe a preocupação e a necessidade de se ter ali pelo menos inicialmente, no primeiro contato, uma ideia de tentativa de fidelização do cliente. Sim. Você precisa se vender muito bem para que você possa ter ali uma grande cartela de clientes. Sim. Por tudo aquilo que você já estudou, por tudo aquilo que você pratica dia após dia, qual que é o grande pilar que uma pessoa que faz o que você faz nos tempos atuais precisa ter para justamente gerar esse impacto e automaticamente essa confiança, para com quem está à sua frente? Eu falo que a verdade ela vende. Então, antes de trabalhar na Prudential, eu já era cliente e o pai do meu filho também. Ele quase morreu de esquistossomose, né? Para muitos, doença do caramujo. Então, eu vivi o propósito e eu vi o que aconteceu com ele. Eu senti o medo de perder, eu senti o medo do meu filho ficar sem pai. E eu senti o medo de imaginar que havia uma grande possibilidade dele ficar inválido, né? Então, hoje, quando eu sento com o cliente, antes de falar qualquer coisa com ele sobre, eu gosto de contar esse relato. Por quê? A verdade, ela vende. Sim. Então, quando a pessoa ela tem conhecimento que você já passou por aquilo, que o colega já passou, e tem algumas pessoas em Valadares que permite, às vezes, a gente dar o relato, que a gente relata para o cliente, ele vê, ele entende e ele confia. E eu deixo muito claro para o meu cliente, você pode me ligar 3 horas da manhã que eu vou te atender. Pode ser domingo, pode ser sábado, pode ser segunda, pode ser o dia que for. O meu telefone está aqui no silencioso porque nós estamos na reunião. Sim. Mas o meu telefone, ele é totalmente liberado para os meus clientes. Eu atendo mais rápido um cliente do que minha mãe, por exemplo. Por quê? Eu passei essa confiança para ele. Eu falei que eu estaria com ele lá. Sim. E eu vou estar com ele lá. Isso ele não precisa ter dúvidas, né? A gente não pode relatar porque são coisas confidenciais. Óbvio, claro. Mas eu tenho casos onde o cliente falou assim, eu não acredito que você veio. Eu falei, eu não te falei que eu ia vir. Então, eu acho que esse é o maior pilar, é você mostrar que você vai estar ali. Então, eu faço acompanhamento com meus clientes, sento, passo às vezes ali, tomo um café com um, visito a loja do outro. Gosto também de fidelizar no sentido de toda semana perguntar como é que a família está, como é que ele está. Aniversário, nossa, eu amo. Eu sempre ganhei muito presente, desde criança. Então, também amo presentear. Claro. Então, aniversário, vejo que é o aniversário da filha da minha cliente, vou lá e mando uma boneca para ela. Que legal. Gosto. Porque a pessoa é um acompanhamento que vai ser a longo prazo. Exato. Não é algo que você faz hoje e eu não vou lembrar mais de você. É um acompanhamento a longo prazo. Enquanto você tiver ali a sua renda, a sua proteção familiar, eu vou estar com você. Então, acho que nada mais justo que quanto mais próximo eu estiver, mais seguro você vai se sentir. Então, hoje eu tento administrar, pelo menos uma vez na minha semana, mandar mensagem para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está, como a família está. Porque eu acho importante. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Sim. Então, eu faço isso com eles. Como é que é a rotina de uma protetora familiar? Aí nós vamos entrar num dilema. Porque, além da protetora familiar, ela é mãe. Exato. Né? Então, o Augusto, ele estuda. O período que o Augusto está na escola, eu tento completar minha agenda o máximo possível. Claro que, como é um assunto muito delicado e que leva um tempo para a gente sentar e conversar, tem clientes, por exemplo, médicos. Médico não tem tempo.
Eu já atendi médico dentro do hospital. Então, quando são clientes com horários diferentes para atender, fica um pouco mais difícil. Sim. Então, é uma rotina, assim, que eu não tenho hora nem para entrar, nem para sair. Então, se um cliente puder no domingo, eu vou no domingo. Deve ter uns 15 dias que eu estava em Caratinga, atendendo um cliente, em pleno domingo. Então, eu deixo sempre o cliente falar para mim qual horário fica melhor para ele. E aí eu tento me colocar nessa situação, remanejar minha agenda. Sim. Hoje eu acho que o maior, assim, dilema talvez seria, talvez nessa palavra, mas a questão do Augusto. Porque também eu priorizo o meu tempo com meu filho. Então, tem um dia na semana que é com ele, pronto, e acabou, indiscutível. Então, quando eu vou montar minha agenda da semana, eu já tiro o dia do Augusto. Sim. Então, só em casos de extrema necessidade que eu vou falar assim para o meu pai ou para o pai do Augusto, ó, hoje você vai ficar com ele. Mas é uma rotina, assim, que demanda tempo. Demanda tempo, mas se você se organizar, você consegue. Sobre a proteção familiar. E aí eu vou te passar aqui agora uma percepção que eu tenho sobre quem pode se atentar e se dar ao luxo de poder ter esse resguardo, mediante a conjectura atual econômica do nosso país. Eu vejo, e até por ter já contato, por ter tido contato com outras pessoas que atuam nesse ramo, e é percepção, tá? E me corrija se eu Claro. estiver errado, por favor. Jamais. Que ainda é algo distante de um certo tipo de trabalhador. Onde eu quero chegar e resumir? Esse tipo de resguardo me passa a ideia de que hoje em dia, em pleno 2025, vamos colocar no jargão popular, é só para rico. E eu quero que você, pela sua risada, eu já sei que eu tô errado, mas eu quero Não vou falar justamente que que você tá errado. você possa desmistificar essa ideia que eu tenho e até mesmo elucidar o motivo pelo qual não é só para quem tem muito dinheiro. A visão, eu não vou te corrigir. Sim. Porque, assim, aos olhos dos outros, realmente, prudente é só para quem é rico. Você acha que você pode ter um câncer amanhã? Com certeza, todos nós. Você acha que se você atravessar a rua ali, despercebido no celular, talvez, você pode ser atropelado? Então, não é só para rico. É para quem acha que tem riscos. Sim. Entendeu? Claro, é um planejamento personalizado. Então, nós, quando sentamos com o cliente, eu sento com o cliente, por exemplo, eu pergunto a realidade dele. Eu falo, você tem que ser sincera comigo. Não faz sentido eu trazer algo aqui, por exemplo. Um exemplo, tá, pessoal? Claro. Algo que você vai pagar R$4.000 por mês. Você consegue pagar R$4.000 por mês? Eu vou responder por mim. Eu não consigo. Então, eu trago algo na necessidade, na realidade. Eu acho o mais interessante é que sua vida vai mudando. Há 5 anos atrás, se você parar para analisar, a minha vida era uma e a sua também. Exatamente. A sua vida, ela vai mudando. Sim. Então, o seguro também. Por isso que eu faço esse acompanhamento, né? Então, como é que está a sua vida hoje? Você acha que há uma necessidade da gente ampliar isso aqui, reduzir isso aqui? Para mim, o mais importante é que o cliente ele tenha proteção. O valor vai ser construído através da realidade dele. Então, claro, temos clientes de alto padrão, mas temos clientes também que têm medo e que sabem que há necessidade. Sim. Por exemplo, eu tenho um orgulho imenso de uma cliente que eu tenho. Ela tem 19 anos. Ela atende na garagem da casa dela. Ela falou, eu preciso disso. Ela trabalha com unha. Ela atende na garagem da casa dela. Ela falou, eu preciso disso. Eu falei assim, por que você acha que você precisa? Porque é muito difícil, Gustavo, você entender uma pessoa que não tem filho, que é solteira, e que está começando a vir agora, 19 Sim. anos. Eu falei assim, por que você acha que precisa? Ela falou assim, porque minha mãe precisa de mim. Eu contribuo na renda da casa. Então, para mim, é mais fácil eu trabalhar, colocar uma meta maior e eu pagar isso aqui sabendo que vai acrescentar muito mais na minha casa do que eu gastar esse dinheiro no final de semana com algo que não me traz retorno nenhum. Então, é para todo mundo. Sim. Não é para todo mundo, porque hoje a Prudential faz análise de risco antecipado. Sim. Então, claro,
o que compra Prudential, resumidamente, para ficar mais fácil, o que compra Prudential não é dinheiro, é saúde. Se você tiver saúde, você consegue ter. Se você não tiver saúde, você pode ter o dinheiro que for. Não é um produto para você. Então, não é para rico. É para quem tem consciência, entendimento e vê necessidade. Sobre valores, eu sempre falo com o cliente, é o que vai ficar confortável para ele. Um exemplo bobo, Sim. as pessoas... Hoje, um seguro de carro gera em torno de 5%, 8%, dependendo do carro. A primeira coisa que a pessoa faz quando compra um carro novo é o quê? O seguro do carro. E esquece que quem está dirigindo o carro é justamente ele. O carro vai bater, se você tiver saúde, você conquista outro, de novo. Se você não tiver saúde, se você ficar numa cadeira de roda, o carro vai ficar lá na garagem. O seguro, né, consertou o carro, te deu um carro novo. Sim. Mas quem vai dirigir o carro? Você vai ter que vender o carro para comprar uma cadeira de roda ou melhorar a sua casa, Sim. ter que mudar de casa. Às vezes você mora numa casa que tem escada. Então, a pessoa precisa ter entendimento. Teve entendimento, o valor vai ser mediante aquilo que está na realidade dela. Você já teve várias idas e voltas na sua vida, não só em questão de localização, onde você já morou, onde você mora. Você já foi uma mulher casada, hoje não, já há bastante tempo, você é mãe. E te vendo aqui pela primeira vez, pessoalmente, você passa muito claramente a ideia de ser uma mulher independente. Sim. De onde vem essa independência? Vem de inspiração da minha mãe. Minha mãe, quando se separou do meu pai, nós tínhamos um estilo de vida, né? Na época, meu pai morava nos Estados Unidos. Então, Valadares, quem não tem alguém nos Estados Unidos? Verdade. Então, nós tínhamos uma vida muito confortável. Quando chegou em São Paulo, eu vi minha mãe acordando 3h30 da manhã, chegando em casa 3 horas da tarde, porque São Paulo tudo é muito longe. Sim. E chegou um momento que ela teve que optar por pagar aluguel ou colocar comida na mesa. Porque eu também tenho um irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu, e ele ainda não podia trabalhar, né? A minha inspiração da independência vem da minha mãe, porque ela se desdobrou, mas ela jamais abriu mão de mim e do meu irmão e conseguiu manter. Claro que tivemos diversas, inúmeras fases difíceis, onde, né? Por isso que eu falei lá atrás, um dia eu precisei de ajuda de alguém. Sim. Mas a minha inspiração vem dela, porque assim, eu vejo que aonde eu quero chegar é poder, no mínimo, retribuir 1% do que ela fez por mim e pro meu irmão. Porque uma mãe que vê 2 crianças na situação que ela se viu após um divórcio, porque hoje o divórcio, infelizmente, é algo que parece que virou comum, que não deveria ser. Sim. Mas naquela época, né, praticamente 15, 18 anos atrás, era algo muito difícil, principalmente para a mulher ser inserida no mercado, né? Minha mãe já estava com 40 anos, então para ela era difícil ser inserida num mercado, de novo, do nada. Então eu vejo a minha inspiração, a minha determinação de ser independente por causa dela, porque se ela conseguiu, eu consigo. E todas as mães, todas as mulheres conseguem. É difícil, não é fácil não, porque a gente já vem, né, por exemplo, eu tenho uma religião, a gente já vem com a crença que o provedor da casa é o homem, Sim. né? Mas você ser mãe, provedora, trabalhar, cuidar de filho, é muito difícil. Mas é gratificante, porque você vê que você consegue. Então, a minha inspiração vem dela. Durante todo esse momento que você acabou de nos relatar, me fale um dia que você guarda e guardará para sempre e carregará para sempre consigo de um momento de extrema dificuldade e hoje, graças a Deus, com a vida que você tem, oriunda, claro, de todo o seu esforço como profissional, você lembra desse dia que você viveu lá em São Paulo, em alguma manhã, noite, madrugada, tarde, enfim, e você para e pensa, cara, eu vivi isso e hoje eu não vivo isso mais, mas aquilo que você viveu lá atrás para sempre estará com você, para justamente valorizar aquilo que você consegue ter nos tempos atuais. Há uma grande probabilidade de eu chorar.
Eu acho que uma lembrança, igual você falou assim, que marcou, que doeu, mas que hoje eu, assim, eu não sei o dia de amanhã, Sim. mas me programo para não precisar passar por isso. Foi quando chegou um momento que não tinha nada dentro de casa para comer. Então, o que minha mãe fazia, por exemplo? Cozinhava o arroz, sobrava o arroz, o que a gente tem costume de fazer? Jogar fora. Jogar fora. Minha mãe pegava e colocava na geladeira. No outro dia, ela fazia uma sopa daquele arroz. O pessoal chama de canjica. Sim. Tinha um ex-marido da minha prima, e a mãe dele tinha falecido no dia, né? Nós éramos muito amigos, principalmente eu, amiga dela. Ele esperando liberar o corpo da mãe dele para velar. Ele me chamava de magrela, porque eu era muito magra. Ele falou assim, magrela, você tá muito triste. Aí eu falei assim, não tô não. Assim, né? Nós perdemos sua mãe, era uma amiga muito grande. Ele falou assim, não, mas você tá triste além, não é só por causa da minha mãe. E eu sabia que é porque tava faltando álcool. Ai, Gustavo, vou te bater. Ele falou assim, tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Vou até falar o nome dele. Eu falei assim, ô Douglas, tá? Mas deixa o assunto para outra hora, eu era criança, Gustavo. Ele falou assim, não. A minha mãe daqui a pouco vai chegar. Isso aqui é algo que eu vou ter que aprender a lidar, porque agora é para sempre. Mas você tá aqui e eu preciso saber o que tá acontecendo. Eu falei assim, lá em casa não tem nada para comer. Ele pegou o Fiat Uno dele, que só tinha como abrir a porta por fora. Não tinha nem como abrir por dentro. E ele falou assim, vamos lá na casa da sua mãe. Porque minha mãe também era amiga da mãe dele, só que minha mãe nunca gostou muito de velório. Então, assim, quando chegar, você me avisa que eu vou. Mas é também porque ela estava nesse processo de entendimento, que estava passando necessidade. Sim. Ele simplesmente, depois ele me explicou porque ele também tinha ganhado. Ele simplesmente abriu o porta-mala do carro dele e tirou uma cesta básica. Isso marcou minha vida extremamente. Por quê? A partir do momento que uma pessoa deixa a mãe dele ali, esperando a mãe dele chegar, porque eu não quero nem imaginar perder minha mãe. Sim. Você perde a sua mãe, sabendo que daqui a pouco você vai ver lá enterrar ela. Você deixa ela ali para ajudar na dor do outro. Claro. Isso falou muito sobre ele e sobre o que eu acredito. Então, eu acho que nossa vida muda, mas a essência permanece. Ô, Gustavo, perante Deus que está no céu, jamais eu vou ver uma pessoa passando necessidade e não vou ajudar. Porque eu sei que dói. Dói muito. Quando eu vi o Douglas tirando a cesta básica do carro dele, entregando para minha mãe, naquela situação, eu falei assim, é isso aqui. É sobre isso. Hoje, graças a Deus, né, igual eu falei, não sei o dia de amanhã, mas eu sei que provavelmente isso não vai acontecer de novo. Mas é uma lembrança que dói, mas é uma lembrança boa, porque isso mostra a minha essência e eu acredito muito nisso, muito. Porque a minha mãe sempre foi um pouco orgulhosa, muito fechada. Sim. Difícil uma mulher mais velha ter que pedir ajuda. E meu irmão muito calado. Então, direto, eu ia muito expansiva, eu ia na casa da minha tia, vim jantar aqui. Ô tia, minha tia deu pra mim, é como uma mãe pra mim. Eu amo a minha tia. Tia deu, eu posso levar uma marmita pra minha mãe? Foi aí quando eles começaram a ver que tinha algo errado. Então, quando o Douglas me fez essa pergunta, já tinha todo um contexto por trás. Ele também já imaginava. Então, para mim, é uma lembrança que dói, mas que me ensinou muitas coisas do que eu já acreditava e é algo que eu levo para a vida. Não tenho mais contato com ele, não sei por onde ele mora, né? Porque tem muito tempo que eu saí de São Paulo e ele se separou da minha prima. Mas a minha gratidão por causa dessa ação, por ele vai ser eterna. Primeiramente Deus, mas por ele vai ser eterna. Um dia você já teve que comer o que sobrou de arroz do dia anterior. Anos depois, você já teve a oportunidade de passear no velho continente, na Europa. Sim. Feito esse pequeno preâmbulo, como você classifica toda a sua jornada de vida? Como eu classifico? Seria se eu falei uma palavra? Fique à vontade. Deus.
classifico como Deus, como fé, como esperança, como entender que o dia de amanhã pode ser melhor que o de hoje. Porque a Disney, para mim, era filme na televisão, né? Desenhos animados. O dia que eu estive na Disney, eu chorei. O pessoal tem que somar a Disney para criança. Não, acho que Disney é para adultos. Porque te dá aquela nostalgia. Então, eu já sonhei estar na Disney. Mas eu nunca acreditei, de fato, que um dia eu estaria. Eu estive, né? Sim. Então, quando eu fui na Europa, ver a Torre Eiffel, por exemplo, que era algo que eu via nas novelas, as meninas desfilando, capa de revista, para mim foi uma realização, mas não foi uma realização de luxo. Foi uma realização de entendimento que Deus é bom em todo o tempo. Porque um momento faltou muito, mas no outro sobrou. Igual a parábola do azeite, Sim. né? Transbordou. Então, para mim, é uma conquista muito grande, muito grande. E se Deus me permitir, claro que eu tenho algumas ações pessoais que eu faço, minha, que eu sinto... Eu acho que é melhor a gente dever dinheiro do que favor. Sim. Na minha cabeça, eu devo favor e gratidão a muitas pessoas. Então, tem coisas pessoais que eu faço no meu íntimo profundo, eu e Deus. Eu acho que o da direita e o da esquerda não precisa ficar sabendo. Mas quando eu tenho essas realizações, para mim é gratificante. Então, a minha mãe, por exemplo, ama sushi. Às vezes eu falo, mãe, só que eu ainda tenho orgulho. Eu falo, mãe, não passa vontade de comer nada, não. Me fala. Por favor, me fala. Ontem ela me mandou uma mensagem, eu já imaginava que era resolvido. Porque para mim, ô Gustavo, eu preciso retribuir o que minha mãe fez para mim. Claro. E que Deus dê anos e anos de vida para ela, para eu ainda poder levar um dia, quem sabe, ela junto comigo. Porque eu sei que é uma vontade dela também. Então, para mim é Deus, assim, Deus esteve presente e está presente todos os dias na minha vida. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho. A nossa vida é como se fosse um livro, né? Sim. Com páginas positivas e páginas negativas. E pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, temos dias bons, dias ruins. Claro. Todo livro que se preze tem o quê? Tem o título, tem a capa, tem a introdução, tem a conclusão, tem a numeração das páginas e tem os capítulos que se assemelham com as páginas na nossa vida enquanto ser humano. Porque na nossa vida temos capítulos bons, capítulos ruins. Acontecimentos marcantes positivos e acontecimentos marcantes negativos. Sim. E é assim a nossa vida, é assim a nossa história aqui na Terra. E, diferentemente do que acontece nos livros, Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a oportunidade de fazer com que os capítulos da nossa vida possam ser transformados e possam vir em formatos antagônicos, por exemplo. Capítulos importantes da nossa vida, positivos ou negativos, podem vir através de dias, ou seja, também de uma data muito específica, de um momento muito icônico, de um período muito forte, negativo ou positivo, e de anos muito importantes e impactantes, e até porque todos nós temos ali um ano muito específico que mudou a sua vida para melhor ou para pior, marcou positivamente ou negativamente. E na sua história de vida, ou seja, no livro da vida da Karine Leite, tem um ano que marcou para sempre a sua história neste plano, que é justamente 2021, que você recebeu a maior dádiva de Deus que ele pode conceder a uma mulher, que é a honra inestimável e inenarrável de ser mãe. Sim. O quanto que o ano de 2021 está cravado na sua história? Para sempre. Assim, lógico que vão vir anos e anos pela frente, mas 2021 é o ano. Se você falasse assim, me fala um ano da sua vida, 2021. O nascimento de um filho, você renasce junto com ele. Ele nasce e você renasce. Eu renasci quando eu vi o Augusto. Então, assim, se eu não temia morrer, hoje eu temo isso. Então, quando eu vi ele nascendo, quando me entregaram ele, a primeira coisa que eu falei foi obrigada a Deus. Muito obrigada. Porque
mudou, eu arrepio de falar, mudou completamente a minha vida. O meu filho é minha motivação diária. Então, 2021 para mim é um ano de renascimento, é o ano que eu renasci. Claro que é igual você falou, existem vários capítulos. Claro. Considero 2024 um renascimento 2. Mas 2021 eu renasci. Eu renasci junto com Augusto. E sobre os capítulos marcantes da nossa vida, como eu disse anteriormente, eles podem vir em vários formatos diferentes. E além de ter um ano muito importante na sua história de vida, tem um nome que ele tem um peso na história da Karine Leite único e que atende também, obviamente, por um capítulo inesquecível. Dona Gel Silva. Qual é o peso dessa mulher na vida da mulher Karine Leite? É aquilo que eu falei antes. É a determinação dela. É a força que ela tem. Eu vejo que se ela conseguiu, eu também consigo. Sim, minha mãe é uma mulher que tem as crenças dela, tem, né, querendo ou não, as dificuldades internas dela, mas ela passou por muitas dificuldades, não só na área financeira, mas na área da saúde. Então, eu já quase perdi minha mãe 2 vezes quando criança aqui em Valadares. Então, o peso que ela tem na minha vida é justamente esse. É a determinação. É saber que se você tiver fé, porque ela é uma pessoa de muita fé, se você tiver fé, se você tiver coragem e força de vontade, você consegue resolver. Então, o peso da minha mãe na minha vida é esse, que atrela um pouco ao meu pai. Que o que minha mãe me passa de determinação, que você precisa ser séria, você precisa resolver, tomar conta, né? Eu entrei até no assunto do meu pai. O meu pai já faz a vida para mim ser mais leve, então é como se fosse uma balança equilibrada. Sim. Eu tiro a essência dela, da determinação, do propósito, de tem que ir, vai dar certo, hoje tá o dia ruim, dorme, mas amanhã você tem que ir. E levo a vida mais leve por conta do meu pai. Então, assim, é um peso... Eu acho que os pais, né, assim, independente se são juntos, separados, amigáveis ou não, eles têm um peso muito grande em quem somos e em quem seremos no futuro. Sua mãe saía 3h30 da manhã. Até hoje, em ela São sai. Paulo aí, ó. Até hoje. Mas se atentando ao tempo que você era criança e morava com ela. Sua mãe saía 3h30 da manhã, na loucura de São Paulo. A loucura de São Paulo. E voltava pra casa sempre portando consigo algumas sacolas de supermercado, sempre com alguma coisa para você e seu irmão comerem. O que esse acontecimento que está inserido dentro de uma história no livro da sua vida te traz em memórias? O que você pode falar a respeito de toda essa ação e de outras ações carregadas de muito amor que a sua mãe sempre teve e terá para sempre, mesmo você hoje sendo mãe, uma mulher formada, juntamente com seu irmão aí, tá vendo? Ela, até hoje, ela está no mesmo emprego, ela acorda 3h30 da manhã para trabalhar e ela sempre priorizou eu e meu irmão. Então, eu vi ela naquela dificuldade, porque para acordar para a escola naquela época, 5 horas da manhã, eu já achava uma tortura. Imagina se acordar 3h30 da manhã. Exato. Porque São Paulo eu também estudava longe, então eu precisava pegar ônibus. A minha mãe sempre priorizou. Então, talvez não seria o correto, mas assim, ela não queria que a gente já se sentisse diferente, já que já estávamos numa situação ruim. Então, aniversário, por exemplo, Natal, ela fazia questão de pegar o 13º e falar assim, vamos lá comprar uma melissa para você? Para mim era uma realização a melissa. Claro. Né? Assim, a minha primeira melissa, eu não vou esquecer, ela chama campana, era cheia de brilho. É como se fosse uma cestinha, uma sapatilha. Ela falou assim, é o seu presente. E ela passar o Natal com a roupa que ela usava todos os dias. Tá entendendo? Então, assim, era uma luta, uma dificuldade, mas ainda assim ela priorizava. Então, o meu irmão Kelvin,
O Kelvin precisa de uma calça jeans. Vai ficar o ano inteiro com essa calça jeans. Mas ela ia lá e comprava. Porque São Paulo, o custo de vida é alto. Sim. Assim, por mais que nós morávamos, né, ela ainda mora na periferia, um aluguel é muito caro, né? Então, o salário dela naquela época, vamos supor, eu não perdi a noção do tempo pouco, vamos supor, R$ 900, R$ 800. Só o aluguel era 400. Então, aí você vem vem conta de água, de Sim. luz. Então, quando eu vi esses pequenos feitos dela, hoje eu vejo que não são pequenos feitos, são feitos gigantescos. Claro. Porque ainda assim ela queria que a gente tivesse essas memórias afetivas. Então eu lembro da minha primeira Melissa, eu lembro lá em São Paulo o pessoal falava muito de Betcat, que era uma marca, não era uma marca, mas assim, as meninas da escola usavam Betcat. Sim. Então eu lembro do meu primeiro casaco de frio da Betcat. Então esses feitos para mim são marcantes. Dona Nazinha, qual a importância dessa mulher na sua história? Você não vai fazer isso. Fique à vontade, por favor. Minha avó é tudo. Te convido até você conhecer ela. Uau, com o maior prazer. A minha avó é um tipo de pessoa que ela foi viúva muito nova e cuidou, né, dos filhos dela. São 7 filhos. Sim. E você não vê ela reclamando de nada. Minha avó está com 86 anos, você não vê ela reclamando de nada. Você chega lá, ela vai te abraçar. Eu falo muito com meus amigos. Inúmeros amigos meus vão lá, frequentam lá, que ela tem uma roça, né? As panelas de comida desse tamanho. E ela vai falar assim, Gustavo, vem cá. Provavelmente ela nem vai te chamar pelo nome. Ela vai falar, meu novo neto. Sim. A minha avó, ela, além de vó, é madrinha. O amor que ela dá, o abraço que ela dá, cura qualquer problema que você teve naquele dia. Eu não tive a oportunidade de conhecer meus avós. Minha avó, por parte de mãe, eu conheço, só que ela mora distante. Mas a minha avó Nazinha, assim, eu brinco, se ela não for pro céu, ninguém vai. É um tesouro. Não tem como explicar. Ela é um tesouro. A minha avó, assim, não tinha... Deus sabe onde colocar cada pessoa, em cada lugar. E graças a Deus que ele colocou a avó Nazinha na nossa família, porque ela é o pilar. Legal. Ela é o pilar. Como dissemos anteriormente, e você corroborou com aquilo que eu falei, temos momentos bons e ruins, páginas positivas e negativas, capítulos marcantes positivos e capítulos marcantes negativos. No livro da sua vida, qual o capítulo mais triste e o que você fez ou está fazendo para passar por cima dessa adversidade? Olha, eu não tenho dificuldade de falar, de certo modo, é algo pessoal, mas eu acho que não é que foi muito mais triste, mas gerou uma tristeza em uma pessoa que é a minha vida, que é o meu coração, que é o meu filho. Então, acho que um momento difícil foi o divórcio, porque em mim doeu, claro, né? É uma desconstrução de uma família. Mas a parte mais triste foi ver o tanto que afetou no início no meu filho. Então, todas as vezes que eu vi o meu filho chorando, eu chorei junto com ele. Porque, na minha percepção, quem causou aquela dor nele fui eu, onde eu deveria e devo gerar mais alegrias e felicidades. Lógico que dificuldades ele vai ter, normal. Mas acho que não seria o mais triste, mas por ter refletido nele, eu colocaria isso. Colocaria a separação, porque doeu no Augusto. Em contrapartida, qual é a página mais bonita da vida, da Karine Leite? A minha família. A minha família. É saber que, por exemplo, eu acho que hoje eu tenho um irmão que mora comigo, o Danilo. Ele tem 12 anos de idade. O Danilo, ele veio na minha vida num momento, veio morar comigo num momento onde eu já estava passando por esse processo difícil, né? O Danilo, ele veio para ressignificar os meus dias. Então, assim, em alguns momentos, quando você está no momento ruim,
você pensa assim, se eu não tivesse isso, aquilo seria tão mais fácil de resolver. E o Augusto, graças a Deus, o pai dele, assim, é um super pai. Então, às vezes, eu parava para pensar assim, aquele dia estressante, eu falava assim, o Augusto tem o pai dele. Qualquer coisa eu vou para lá. O Danilo é a felicidade para mim. Eu falo família, mas eu gostaria de pôr o nome o Danilo. Sim. Porque o Danilo, ele é o meu parceiro. Se eu estou triste, ele sente. Se eu estou alegre, ele sente. Quando eu chego sorrindo, ele fala, alguém fez Prudential hoje, né? Ai, que legal. Ele fala, alguém fez Prudential hoje. Aí ele fala, seu Karine, o pessoal na escola pergunta com o que você trabalha, eu falo que é isso, isso e isso. Então, assim, o Danilo, ele foi um presente de Deus na minha vida. Então, para mim é uma felicidade cuidar do meu irmão, porque o que minha mãe fez comigo, eu estou fazendo com o Danilo. Legal. Então, família, o meu pai, a minha avó, é saber que meu irmão em São Paulo, quando eu tô com algum problema, assim, que ele já é mais velho, então a gente sempre tem esse entendimento que o mais velho sabe mais, Sim. né? Então eu falo, Kelvin, você pode me atender 5 minutinhos? 11h30 da noite, eu sei que ele trabalha, ele me atende para me escutar. Legal. Então, para mim, felicidade é minha família. A mineira paulista, Mineira Karine paulista, Leite, cearense. durante o tempo que morou em São Paulo, ela virou corintiana, ela virou São Paulina, ela virou Palmeiras ou nenhuma das três alternativas? Nada. Nunca gostou de futebol? Eu amo Copa do Mundo. Aí todo mundo gosta. Eu amo Copa do Mundo. Ir Sou pra bar, ver Brasil, jogo, aquela coisa amo. toda. Mas não, nunca. Eu lembro que na escola, por exemplo, São Paulo, tem uma linha do metrô que inicia, assim, uma ponta é Corinthians e Itaquera. Sim, E o final, Barra Funda, que era o Palmeiras. exato. Então, assim, o dia que tinha jogo lá, Perigo, né? não pega. Porque você vai apanhar, Sim. alguma coisa acontecer. Então, eu nunca quis participar. Lógico que às vezes tava a galera na escola assistindo. Sim. Hoje vamos torcer pro Corinthians, vamos. Hoje é do Palmeiras, vamos. Mas time, não tenho. Inclusive aqui em Valadares também não. E o Augusto? O Augusto, o pai dele, insere ele no Cruzeiro, né? Gostei. Sei. Mas, assim, da minha parte, não. Eu é Brasil e pronto. Copa do Mundo, a cada 4 anos, estou lá torcendo. Defina a sua história de vida com uma palavra. Resiliência. Defina a sua vida com uma frase. Deus é bom todo tempo, Deus é bom. Defina essa conversa com uma palavra. Experiência. Uma experiência muito boa, por sinal. Uau, fico muito feliz por Eu também. ter feito parte dessa experiência que você acabou tendo aqui neste espaço. Afinal de contas, esse é o propósito. Muito obrigado, Karine, por toda a atenção e por ter aceitado o convite e, acima de tudo, pela confiança. Foi uma honra do tamanho do mundo poder ter a honra e a incrível dádiva de eternizar sua maravilhosa história de vida, sucesso e, claro, que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Foi um prazer, uma honra, minha primeira experiência. É verdade. Então, assim, eu até brinquei com você no começo, vai ficar registrado. Então, Sim, quem sabe um dia estarei lá no Fantástico. estará, com certeza. Se perguntar para assim, foi lá no Gustavo. Uau, vou comprar. Obrigado. Mas brincadeiras à parte, muito obrigada pela que confiança agradeço. também. Sei que você tem um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Acompanho, né? Pessoas profissionais, pessoas com histórias também muito importantes já passaram por aqui, porque eu já assisti. Então, para mim é uma honra. Espero voltar mais Com vezes. certeza. E da mesma forma que eu mexo às vezes com os meus clientes conversando sobre coisas relacionadas ao trabalho, Sim. mas que eles precisam refletir, eu saio daqui refletindo sobre muitas coisas, Uau. viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Karine, Prazer, foi uma meu. honra. O Resenha de Cast de hoje para lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto amanhã com mais uma história que será imortalizada aqui no podcast de Governador Valadares. Um grande abraço e até uma próxima.